Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso pequeno documentário que irá se tratar sobre a indústria 4.0, bem como o que é, como funciona, seus benefícios, impactos e muito mais. Minha equipe é composta por Caio Reis, Denison Júnior e Gustavo Américo. Bom, para começar, o que é a indústria 4.0? O termo indústria 4.0 foi utilizado pela primeira vez em 2011, durante a feira de Hannover, como forma de sintetizar as mudanças promovidas nos processos industriais através da informatização. Desde então, a chamada Quarta Revolução Industrial já tomou forma e desenvolveu seus próprios temas consistentes. Mas afinal, o que é essa indústria 4.0? Imagine que sua fábrica não é apenas automatizada, mas todas as suas máquinas estão interconectadas digitalmente, dentro de um único sistema. Essa fábrica inteligente permite monitorar todos os processos físicos em tempo real e tomar decisões descentralizadas efetivas. Originalmente, a indústria 4.0 foi concebida no contexto da manufatura, mas isso mudou nos últimos anos e saiu dos processos de produção, passando pela tecnologia e suas áreas relacionadas. Com o rápido crescimento da IoT, Internet das Coisas Industriais, torna-se claro quando se olha para a expansão da indústria 4.0. Em essência, podemos dizer que a quarta revolução industrial e as tecnologias digitais é a Internet das Coisas, aplicada à manufatura. Os sistemas físicos se comunicam e cooperam uns com os outros e trazem novas possibilidades, como o trabalho remoto, que se tornou possível graças à internet. E que benefícios uma empresa dessa poderia nos trazer? Menos custos, com uma tecnologia baseada em nuvem. Não será necessário muitas pessoas para gerenciar e manter sistemas. O número de funcionários irá diminuir, uma vez que as máquinas irão fazer muitas funções que hoje adotamos pessoas para realizá-las, tendo assim um trabalho mais rápido e com menor custo. Operações em tempo real. Utilizando a tecnologia, será possível a construção de um banco de dados vindo diretamente dos processos de produção da fábrica em tempo real. Desse modo, operar em tempo real irá auxiliar em grande escala na tomada de novas decisões da empresa. Manufatura modular. As máquinas poderão ser alteradas, reprogramadas com facilidade dessa forma. A flexibilidade nos processos de produção irá ser maior, permitindo a facilidade na criação de novos produtos, alterando algum produto já existente, já que a forma de alterar as máquinas será mais rápida. Operações integradas. Com a adotação de sistemas ciberfísicos, as fábricas ficarão mais inteligentes. Dessa forma, a infraestrutura será capaz de estabelecer contato com a cadeia de fornecedores e clientes, tendo assim uma demanda mais sincronizada, proporcionando mais benefício à empresa. Otimização. A otimização é importantíssima para uma empresa. Com a otimização da indústria 4.0, a empresa que utiliza os dispositivos inteligentes terá tempo de inatividade quase zero, já que as máquinas não precisam de descanso como as pessoas, oferecendo maior número de produção com menor custo e mais facilidade, não precisando da mão de obra humana. E como algo desse porte faz bastante diferença em nossa sociedade, nós temos também seus impactos, que são os seguintes. Primeiramente, postos de trabalho. O impacto no número de empregos é o que mais gera polêmica na indústria 4.0. Os debates têm sido polarizados por aqueles que acreditam em oportunidades ilimitadas de novos empregos e aqueles que preveem a substituição direta da mão de obra e o desaparecimento de postos de trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial, 2016.
A necessidade do aperfeiçoamento de competências e habilidades é uma consequência lógica da geração de empregos que exigem uma maior qualificação. Segundo, interação homem-máquina. A interação entre o homem e a máquina é um dos impactos a serem provocados pela indústria 4.0 no trabalho, trazendo, segundo o BGC 2015, significativas mudanças para a natureza do trabalho industrial e para a estrutura organizacional das firmas. E quais seriam os princípios da empresa 4.0? A tecnologia tem um papel essencial na vida das pessoas, e sua evolução em velocidade acelerada proporciona mudanças e disrupções nas trajetórias conhecidas e no modo como as pessoas vivem. Desde o início da era digital, assistimos a uma evolução rápida e consistente de fatores de desempenho, como o poder de processamento, acompanhado da redução de custos e miniaturização de componentes, seguindo o ritmo previsto na Lei de Moore, uma proposição do universo informático, segundo a qual a capacidade de processamento computacional derivada dos avanços da microeletrônica ocorre numa velocidade que permite duplicar o seu poder em ciclos de 18 meses. Essa evolução promove e possibilita o surgimento de diversas outras tecnologias e aplicações, algumas delas diretamente relacionadas à indústria 4.0. Hirman significa na literatura os princípios básicos para a aplicação bem-sucedida de iniciativas de indústria 4.0. Interoperabilidade, virtualização, descentralização, capacidade de resposta em tempo real, orientação ao serviço e modularidade. Uma breve definição de cada um desses 6 princípios é apresentada no item 2AI, descrevendo os impactos da aplicação de cada uma das tecnologias base da indústria 4.0. Mas, resumindo em palavras, os princípios da indústria 4.0 são tempo real, virtualização, descentralização, orientação a serviços, modularidade e interoperabilidade. Como a indústria 4.0 possui tecnologias bastante avançadas, iremos apresentar algumas delas. Os CPS, Sistemas Cyberfísicos, são as associações entre a computação, rede e processos físicos. É a combinação de vários sistemas de natureza diferente, cujo objetivo principal é administrar um processo físico e, através do seu feedback, adequar-se às novas condições em tempo real. Big Data Analytics. O vocábulo Big Data se refere aos gigantescos armazenamentos digitais de informações, velocidade e variedade. A análise de Big Data é o recurso da utilização de software para descobrir tendências, padrões, correlações ou outras informações úteis nesses enormes armazenamentos de dados. Computação na nuvem. Computação em nuvem é um vocábulo geral para qualquer coisa que compreenda a transmissão de serviços hospedados pela internet. Esses serviços fazem com que a empresa não necessite mais de uma infraestrutura de TI em sua unidade. A computação na nuvem é dividido em 3 categorias: infraestrutura como serviço IaaS, plataforma como serviço PaaS e software como serviço SaaS. Internet das coisas. IoT é o conceito de conectar algum dispositivo à internet e a outros dispositivos conectados. É uma rede imensa de coisas e pessoas conectadas que coletam e compartilham dados sobre a maneira como são utilizados e sobre o ambiente ao seu redor. Cada vez mais, organizações de diversos setores estão usando a IoT para operar com mais competência, compreender melhor os clientes para oferecer um serviço aperfeiçoado ao cliente, melhorar a tomada de decisões e aumentar o valor dos negócios. Internet dos Serviços, iOS. A iOS é fundamentalmente o acompanhamento dos serviços da internet das coisas ou a produção de serviços profundamente ligados ao IoT, participando basicamente que a IoT abrange a comunicação constante entre máquinas e máquinas entre máquinas e homens. A manufatura aditiva é um tipo de ideia pelo qual divergentes processos são empregados para replicar fisicamente objetos 3D criados por CAD
desenho auxiliado por computador. E a fabricação aditiva pode ser realizada com variados tipos de materiais e não necessita necessariamente de ferramentas ou um bloco de matéria-prima, transformando a fabricação muito mais rápida e barata. Esse processo fabrica um artefato adicionado material camada por camada, motivação pela qual também é chamado de fabricação aditiva, adverso à usinagem convencional, fundição e forjamento, procedimentos em que o material é retirado de um item de estoque ou derramado em um molde e modelado por meio de matrizes. Inteligência artificial é a habilidade da máquina para executar tarefas normalmente associadas a seres inteligentes. A inteligência artificial é frequentemente empregado ao projeto de elaboração de sistemas dotados dos processos intelectuais peculiares aos seres humanos, como a predisposição de raciocinar, descobrir significado, generalizar ou aprender com a experiência passada. Desde a criação do computador digital na década de 1940, foi comprovado que os computadores podem ser programados para efetuar tarefas muito complexas. Sensores inteligentes são dispositivos capazes de providenciar funções além daquelas necessárias para gerar uma correta representação da quantidade medida ou controlada. Resumidamente, um sensor inteligente recebe um estímulo externo do ambiente em que se encontra, recebe os dados relacionados com esse estímulo e faz um processamento dos mesmos de forma a gerar informação relevante. Um dos métodos computacionais utilizado para realizar o processo dos dados são as redes neuronais artificiais, método este relacionado também com o conceito do Machine Learning, aprendizado da máquina, que se inspira do neurônio animal. Um exemplo de integração dos sensores inteligentes em aparelhos eletrônicos trata-se do caso de wearables, ou relógios inteligentes, onde estes sensores, através dos dados recebidos do movimento dos utilizadores, fazem o processamento dos mesmos e, como resultado, contabilizam esses mesmos passos e conseguem converter em número de calorias queimadas e número de quilômetros percorridos. Muitas vezes, os sensores inteligentes são aplicações inseridas no conceito de Internet das Coisas. E essas tecnologias facilitam muito a nossa vida. Podemos dar exemplos de aplicações gerais dos sensores inteligentes. Agricultura. A aplicação de sensores inteligentes para a rega de culturas. Estes sensores analisam os dados referentes à temperatura, umidade e umidade do solo, com vista a otimizar o processo da rega, tornando-o um processo automático, sem ser necessário o controle humano. Além disso, o objetivo adicional é a otimização na produtividade das culturas. Medicina ou biomedicina. A aplicação de sensores inteligentes em biomateriais, como é o caso da diabetes, onde muitos pacientes necessitam de uma bomba de insulina automática, a qual liberta uma certa quantidade de insulina quando os níveis de insulina no organismo se encontram inferiores ou superiores a determinado nível. Essa libertação automática de insulina para o organismo do paciente é regulada através de uns sensores inteligentes que acionam essa reação. Podemos citar o trânsito de Lisboa, em Portugal, que desde dezembro de 2019, a rede de semáforos de Lisboa começou a sofrer uma modernização pela aplicação de sensores inteligentes. O principal objetivo é otimizar os fluxos de trânsito automóvel pela gestão de interseções. A indústria 4.0 desponta como caminho natural para aumentar a competitividade do setor por meio das tecnologias digitais. No Brasil, ainda é pouco utilizado pelas empresas nacionais. O atraso brasileiro diante da integração das tecnologias físicas e digitais em todas as etapas de desenvolvimento de um produto fica evidente, porque 43% das empresas não identificam quais tecnologias têm potencial para alavancar a competitividade do setor industrial. Nas pequenas empresas, esse percentual sobe para 57%. Entre as grandes, a fatia recua para 32%. De acordo com a pesquisa nacional sobre a adoção de tecnologias digitais relacionadas à era da manufatura avançada realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a indústria brasileira ainda está se familiarizando com a digitalização e com os impactos que pode ter sobre a competitividade. O desconhecimento é significativamente maior entre as empresas, 57%.
Ademais, infere-se que o Brasil esteja pouco preparado para a adoção em larga escala da indústria 4.0, tendo em vista aspectos estruturais, educacionais e culturais. Reconhecendo a importância do tema, recentemente o governo federal, por meio do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lançou a Agenda Brasil para a Indústria 4.0, conjunto de iniciativas que podem promover o desenvolvimento das indústrias 4.0 no país. Bom, estes foram os principais pontos da indústria que escolhemos colocar em nosso trabalho, e os colocamos como os mais importantes. E com essa pesquisa concluímos o seguinte: a indústria 4.0 pode nos trazer bastante consequências, sejam elas boas ou ruins. Com essa indústria nativa, o número de empregos diminui. Mas por que isso acontece? Com as máquinas substituindo os empregos, deixa muitas pessoas sem emprego algum. O cargo que o homem efetuava acaba sendo trocado por uma máquina que está programada para ficar repetindo o serviço sem parar. Isso afeta muito na sociedade. Daqui a algum tempo, uma possível quinta ou sexta revolução industrial pode acabar exterminando o homem do trabalho manual, deixando apenas as máquinas. Essa é a característica que mais marca a quarta revolução industrial. Obrigado por assistir a nossa pesquisa sobre a indústria 4.0. Este foi o nosso trabalho e aqui ele finaliza.